encantadas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vim gravar aqui um vídeo pra vocês, né? Como vocês estão vendo aí no título, falando um pouquinho sobre a minha história. Contando pra vocês um pouco da minha infância, um pouco do que eu já vivi na minha vida, né? No que eu já passei, desde lá do passado até hoje. Pois são muitas coisas que envolvem aí a minha trajetória de vida, tá bom? Então, eu vim contar aqui pra vocês um pouquinho, né, do meu sumiço aqui do canal. Como vocês podem perceber, vira e mexe eu tô sumindo daqui. E nunca conto pra vocês, assim, o motivo real de sempre estar ausente aqui no canal, tá bom? Então, eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho do que anda acontecendo comigo e por isso eu preciso contar aí toda uma história pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem saber um pouquinho mais da minha vida, né, conhecer aí mais a fundo e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like pra ajudar a coleguinha aqui, tá bom? E compartilha com seus amigos, que eu acho que é um assunto bacana, né, de ser compartilhado, que eu acho que muitas pessoas têm vivido o que eu vivo hoje, o que eu passo na minha vida, e seria legal compartilhar, né, um pouquinho aí, uma troca de experiência com outras pessoas também, tá bom, gente? Se vocês não me seguem lá no meu Instagram, eu vou deixar passando pra vocês, que é @meularencantado, vou deixar aqui na telinha pra vocês. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, então assim, vou começar do início pra vocês, tá? Eu, como não sei se eu já comentei aqui com vocês alguma vez, mas eu perdi os meus pais muito cedo, né? O meu pai eu tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade, então praticamente eu nem conheci o meu pai, tá? E a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos, tá? Então, eu era praticamente ainda uma criança, né? Ainda brincava de boneca. E, gente, foi uma fase muito difícil da minha vida, sabe? A perda da minha mãe, porque a minha mãe era a nossa base, era tudo, né? Pra mim e pro meu irmão. E foi pra mim ter perdido o meu chão, né? Como se a minha vida tivesse ido junto com ela. E eu cresci, né, gente, sem ela. Pra mim foi uma infância, um resto de infância muito difícil, um início de adolescência muito complicado, porque assim, ainda mais nós que somos mulheres, né, que tudo que acontece com a gente, querendo ou não, vê ali na nossa mãe uma melhor amiga, alguém pra contar as coisas que acontecem, as coisas que a gente quer descobrir, né, assim, durante a nossa vida. E a gente tem ali uma referência, né, uma mãe que sempre enxuga as nossas lágrimas quando a gente precisa de colo, de carinho. É nela que muitas das vezes, né, a maioria dos filhos se refugiam. Assim, né, como acima de tudo em Deus. Mas eu digo aqui, né, no mundo que estamos. Então, pra mim foi muito difícil a perda dela, sabe, gente? E aí eu tive, né, essa infância complicada, cresci, mas eu sempre fui muito reservada, gente. Eu nunca gostei de demonstrar o meu sofrimento, sabe? Nunca gostei de demonstrar para as pessoas quanto eu estava sofrendo, então eu sempre guardei tudo pra mim. Eu chorava sozinha, eu conversava com Deus, eu perguntava pra Deus por que tudo aquilo acontecendo na minha vida, porque a gente nunca imagina, né, que nós vamos perder alguém assim tão cedo. Então eu sempre chorei com Deus, perguntava pra Deus, conversava com Deus e sempre foi Deus que me consolou. Eu nunca fiquei correndo, me refugiando em pessoas, sabe, contando o que se passava no meu coração, na minha mente. E eu sempre demonstrei para as pessoas aquilo que eu sou, gente. Eu mostrava minha alegria, o meu sorriso, eu nunca deixei de sorrir, mas por dentro eu tava destruída. E assim foi passando a minha vida, com aquele sofrimento sempre pra mim, sempre achando que as pessoas não entenderiam o meu sofrimento, sabe? Que por mais que você queira compartilhar, nem sempre os seus amigos vão querer estar ali do seu lado te ouvindo todo o tempo, nem sempre vai ter alguém ali querendo te ouvir a todo momento. Então eu achava que eu era incômodo na vida das pessoas, sabe? Às vezes quando eu tava triste, chateada, querendo desabafar, eu falava, poxa, eu vou falar desse assunto de novo, né? Então eu sempre fui uma pessoa reservada, que guardava
muitas coisas pra mim. E com o tempo isso foi se apertando mais dentro de mim, né? E chega um momento que a gente não aguenta mais suportar, guardar tudo aquilo dentro da gente. Então eu fui crescendo, né, gente? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Então eu estudava, eu trabalhava. E pra mim, assim, foi um mundo diferente, né, gente, de oportunidades. Então, no meu primeiro emprego, eu enfrentei muitas dificuldades, né, porque, assim, quando a gente tá ali, né, aprendendo, você tem medo de perder, você tem medo de fazer errado. Então, assim, como é uma novidade pra você, eu sempre tentei fazer o máximo possível, eu sempre me doei demais. Na verdade, em tudo que eu faço na minha vida, eu sempre me dou demais, sabe? Então eu me doava demais ao meu trabalho, é, estudava, né? Então assim, era uma correria na minha vida e eu comecei a ficar sobrecarregada, sabe? Eu comecei a me sentir sobrecarregada porque eu queria sempre demonstrar que eu tava sempre ali presente pra tudo e pra todos, querendo ajudar, querendo sempre dar o melhor de mim, sempre eu mesma me sugava demais pra poder dar o meu melhor. E nisso, eu comecei a ter muita. Acho que mais ou menos com os 17 para 18 anos eu comecei a ter muita tontura, muita dor de cabeça muito forte mesmo devido ao nível de estresse, mas eu não sabia. Então eu resolvi procurar um médico, né? E quando eu procurei o médico, ele me disse, né? No caso era a doutora, ela me falou: olha, vamos te pedir alguns exames, mas você está com carga excessiva de estresse, né? Que às vezes saía algumas manchas roxas no meu corpo naquela época também. E ela falou: quando você guarda demais os seus sentimentos e você não põe pra fora, começa a acarretar em doenças. E no seu caso está acontecendo isso. Aí saía manchas na minha perna, roxa às vezes. E eu nunca comentava isso com ninguém, sabe? Era sempre ali comigo. Eu falei, meu Deus, e essa dor de cabeça? Eu achava até que era algo assim muito grave, de tanta dor que eu sentia, parecia que eu ia morrer. Aí eu fiz os exames, né? Acabei descobrindo que eu estava com uma enxaqueca muito elevada, né? Não sei se é crônica que chama, mas estava muito elevada devido ao meu nível de estresse. E através disso, né, dos exames, conversa com o médico, contando meus problemas e tudo mais, foi descoberta a depressão, né? Que eu já caminhava com ela aí desde a perda da minha mãe, porém eu não sabia, né? Como a gente é criança, a gente acha que é normal o sofrimento, mas quando você guarda demais ele pra você, você vai se fechando no seu mundinho, não divide com ninguém, aquilo se torna uma doença. E foi descoberta a depressão em mim, né? Comecei a tomar antidepressivo, comecei a fazer o tratamento para enxaqueca e também fui encaminhada para um psicólogo, né? Comecei a fazer o acompanhamento. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo disso. E eu tinha uma amiga, né, que é minha amiga do coração até hoje, que pra mim, eu sempre brincava com ela, que ela era como uma mãe pra mim, né? Porque ela era bem mais velha que eu. Então eu sempre conversava com ela e ela me acompanhou no médico, né, gente? Na época eu tinha, acho que 17 anos, era menor de idade. E ela que me acompanhou em algumas consultas aí com a psicóloga. Aí, gente, comecei a fazer acompanhamento e eu não tava sentindo diferença nenhuma. E eu sou o tipo de pessoa que eu acho que eu sempre vou conseguir resolver algum problema sozinho, sabe? Sem precisar contar com a ajuda de outra pessoa, porque eu sempre me decepciono. Então, o que que aconteceu? Eu achei que eu conseguiria sair dessa sozinha. E eu abandonei o meu tratamento, parei de tomar o meu antidepressivo, parei de fazer o meu tratamento de enxaqueca, parei de ir na psicóloga, sabe, surtei, falei, não vou mais, não tá resolvendo nada, ninguém me entende, eu nunca compartilho nada com ninguém, quando eu compartilho com o médico, ela também não me entende. Então, abandonei tudo e falei, vou seguir minha vida normal, não vou deixar a peteca cair. Foi muito difícil pra mim, sabe? Porque eu pensava assim, se eu adoecer e cair numa cama, quem vai pagar minhas contas? Quem vai trabalhar? Quem vai cuidar de mim? E eu sempre pensava isso, sabe? Tipo, quem vai fazer por mim, sabe? E eu achava que eu não tinha o direito de adoecer, eu não tinha o direito de ter aquele momento de dor pra mim, sabe? E então, por um lado foi bom, né? Porque eu não fiquei ali me afundando em cima de uma cama, sofrendo e nem nada do tipo.
Porém, por outro lado, foi bem mais complexo. Por quê? Porque você tem que ser forte o tempo todo. E você não é forte o tempo todo, né? Então, assim, todo dia que eu tinha que levantar pra trabalhar, pra mim era uma luta. Todo dia que eu tinha que estudar, pra mim era uma luta. Porque era muito difícil, sabe? Parece ser bobeira falar assim, gente, mas não é. Eu entrei em uma crise de compulsão alimentar, eu comecei a comer excessivamente. E comia, e eu sempre comia escondido, porque eu achava que as pessoas iriam falar, nossa, sabe, tá comendo demais, então eu comia muita besteira, comprava às vezes barras e barras de chocolate, na época, muito tempo atrás, que era aquelas barras de chocolate gigante, 3 por 10 na Americanas, então, eu ia lá, comprava várias e deixava guardadinho, e eu comia uma barra daquela por dia sozinha. Então, chegava momentos que eu falava assim, meu Deus, por que isso? Mas parecia que pra mim, ali na comida, eu ganhava um conforto, sabe? E eu sempre achava, não, eu vou conseguir sair dessa sozinha, não preciso contar isso pra ninguém, ninguém vai me entender. E sempre vai ser uma frescura. Então, eu fui passando a minha vida assim, né? Altos e baixos, sem ficar contando os meus problemas pra ninguém. O que eu passava era entre eu e Deus, e era com Deus que eu sempre chorava e pedia forças pra continuar. E assim foi se passando o tempo, né, gente? Depois de muito tempo eu me casei, né, com o Saulo, acho que eu tinha 21 anos mais ou menos na época que a gente se casou. E ali eu ganhei um companheiro, né, gente? E eu sempre me senti muito sozinha, muito assim, por mais que eu tivesse amigos, pessoas ali comigo, eu sempre me sentia sozinha, sabe, excluída. Eu sempre me senti uma pessoa rejeitada. E por mais que tivessem pessoas ali ao meu redor que gostassem de mim e que me provassem o contrário, eu sempre achava que eu era uma inútil e que, sei lá, sabe, eu era uma amiga para as pessoas qualquer. Eu nunca me considerava, nossa, a amiga, sabe, pessoas ali. E eu achava que eu era uma pessoa comum e não era sempre o suficiente para as pessoas. Era assim que eu me sentia. E quando eu casei com o Saulo, assim, minha vida mudou bastante, né? Porque, assim, eu tinha um companheiro, eu já não me sentia tão sozinha, né? Logo em seguida veio a Valentina, que, assim, pra mim foi o grande amor da minha vida. Passei por uma fase difícil também na minha gravidez, que eu achava que eu não ia ter ninguém pra me ajudar, sabe? E eu sempre achava que eu ia ficar sozinha e, né, sempre me provaram o contrário, que eu não estava sozinha, tive pessoas ali do meu lado que me ajudaram. E só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Então, e eu sempre tive pessoas ali do meu lado, mas a gente sempre acha que a gente tá atrapalhando as pessoas, sabe? E aí foi se passando o tempo, né? Veio outros problemas na minha vida, como sempre, né? Eu acho que todo mundo tem problemas, mas eu acho que para uma pessoa que sofre de depressão e ansiedade, sempre um probleminha vira um problemão. E quando a gente se casou, a gente sempre passou por problemas financeiros, né? Problemas de emprego. A gente, quando estava se estabilizando no emprego, aconteceu alguma coisa, principalmente com o Saulo. E isso mexia muito comigo, sabe? Sempre a gente se achando assim insuficiente, que não tá fazendo ali o suficiente, né, pra nós. E o que que aconteceu, gente? Depois de um tempo, é, eu já tava assim bem melhor, eu tava num emprego bacana, já estava ali há praticamente 3 anos no meu emprego, eu gostava bastante, o Saulo na época trabalhava lá também. E aconteceu de entrarem, né, na minha casa 2 vezes seguidas pra roubarem. E pra roubar, né, gente? E aquilo mexeu muito comigo. Eu entrei em crise de pânico. Eu não conseguia mais sair da minha casa. Pra todo lugar que eu ia com medo. Se eu ficava sozinha em casa, eu tinha muito, muito medo devido ao que tinha acontecido, né? E aquilo tudo mexeu com a minha estrutura, sabe? Mexeu muito mais com o meu psicológico. E eu tinha crise de pânico. Nossa, quando eu via alguém perto de mim, me dava dor de barriga, desespero. Eu não conseguia sair nem no portão pra colocar o lixo na rua sozinha, gente, pra vocês terem noção. Eu comecei a sair de carro, de ônibus, o que fosse. Eu sempre tinha a impressão que eu ia morrer, que ia acontecer alguma coisa comigo, devido a isso que houve na minha casa. Então, assim, gente, eu perdi o amor pelo meu lar. Na verdade, eu praticamente abandonei a minha casa, que daí foi na época que
eu abandonei o meu emprego. Eu pedi para ser mandada embora porque eu não suportava mais sair da minha casa e ir trabalhar e achar que alguma coisa iria acontecer. E sim, eu saí do meu emprego naquela época, sofri bastante porque era um emprego que eu gostava, mas eu optei, né, fiz essa escolha na minha vida porque eu achei que seria melhor, porém não foi a melhor opção. Eu fiquei em casa e eu ficava sozinha, né, com a Valentina, e eu sentia muito, muito medo. E aquilo foi me causando compulsão alimentar, eu comia. Eu engordei, cheguei a quase 90 quilos, né, por ansiedade, medo, pânico. E pra muitos pode falar, nossa, que bobeira, mas pra quem já tem um problema psicológico, gente, é um problemão, é uma dificuldade imensa, sim. Então, eu, né, comecei a engordar muito, aí eu começava a sofrer, porque eu tenho autoestima baixa. Então eu falava, gente, eu não acredito, olha o meu corpo, como é que tá. E eu começava a me sentir insatisfeita, mas eu não conseguia mudar aquilo, né? E a ansiedade cada vez maior. Então foi na época até que a gente voltou para Queluz, né? Porque surgiu uma oportunidade de emprego para mim lá, o Saulo também estava desempregado. E nós fomos, essa para mim foi tipo uma escapatória, porque eu não queria mais ficar na minha casa. E nós fomos pra lá, fiquei um mês na minha sogra até ver se daria certo o meu emprego. E eu queria tanto, mas tanto não tá mais na minha casa que eu fui de imediato, aluguei uma casa, fomos pra lá somente com a roupa, um pouco de roupa, um colchão e um micro-ondas. Ficamos naquela casa por um mês. E eu tava trabalhando, então assim, aquele emprego pra mim, o lugar que eu estava, sabe, gente, eu adoro Queluz, então aquele lugar pra mim foi assim, um lugar de paz, sabe, parece que Deus colocou uma paz, um conforto no meu coração, e eu mesma ali vivendo praticamente sem nada, eu vivia feliz, sabe. Eu saía pra trabalhar sozinha, às vezes eu saía de casa às 5h30 da manhã, 5h20 da manhã, andando sozinha, ia até o trabalho, a pé. E eu me senti o máximo, gente, indo sozinha, porque aqui na cidade que eu moro eu jamais faria isso, né? Naquela situação em que eu estava. Então eu tava me sentindo assim, já curada. E aconteceu de não ter dado certo o emprego lá, não passei na experiência. E eu fiquei assim muito triste, porque dos outros empregos que eu trabalhei sempre fui eu que pedi pra sair. E ali foi uma primeira experiência sido mandada embora, sabe? Dispensada mesmo sem ter sido eu pedido um acordo. E assim eu me senti no chão, me senti péssima, achava que eu não prestava mais pra nada. E tudo aquilo que eu achei que eu tivesse, né, me recuperando, eu caí no chão novamente. Então, né, tive que infelizmente voltar pra Caçapava. E quando nós voltamos, eu consegui um emprego aqui também, né, que foi o meu último emprego, comecei a trabalhar. Estava me sentindo recuperada novamente, né, emagreci nessa época 17 quilos, estava me sentindo bem, perdendo ali o meu peso, voltando a uma vida pra mim normal, né, do que eu tinha saído ali fora do eixo. E com o tempo eu entrei em crises de estresse novamente, crises de ansiedade, de várias outras coisas, né, que acarretaram nisso. E teve o problema da minha filha, senti muito a minha falta, porque desde que ela nasceu eu sempre trabalhei fora, sempre deixei ela com alguém, nunca estava presente na vida dela. Então, ela estava na fase de escola, né? A professora me chamou num dia de reunião, me contou, olha, a Valentina tá passando por isso, isso, isso. Ela sente sua falta, ela não participa das aulas. E ela foi me contando tudo que estava acontecendo e aquilo partiu meu coração, assim, de uma forma tão grande que eu me senti a pior mãe do mundo. Eu achava que eu não servia para ser mãe da minha filha, sabe? Eu falava, por que eu fui ter um filho se eu não posso cuidar, se eu não posso estar ali junto, sabe, sempre trabalhando, e não cuido da minha filha, não dou a atenção que ela precisa, e eu comecei a me achar a pior pessoa do mundo, sabe? Mas eu sei que não, eu sei que eu sou uma ótima mãe, eu sei que eu faço tudo que eu posso por ela, mas naquele momento eu tava fragilizada, e foi assim que eu me senti. E eu saí do meu trabalho devido ao meu estresse, né, por outros motivos também, mas também para cuidar da minha filha. Foi uma escolha minha, né? Não para sempre ficar em casa, eu pretendo voltar a trabalhar sim, coisa que eu sempre fiz e eu amo trabalhar, né? Ter o meu dinheiro, ajudar o meu esposo, comprar minhas coisas, então, mas por um momento eu vi que aquilo seria necessário, né?
cuidar dela também, da saúde dela, porque eu sei que aquilo estava prejudicando muito nela. Então eu optei em ficar em casa, né? E agora no final do ano passado, gente, eu estava tendo muitas crises, né? Desde quando eu saí do emprego, eu já estava tendo muitas crises, assim, de ansiedade, estava tendo, sabe, me sentindo muito desanimada, muito pra baixo. E eu falei, não, é agora que eu vou me cuidar, né? Eu não tô trabalhando, então eu vou procurar médico, porque, gente, desde que a Valentina nasceu, fazia, né, quase 5 anos que eu não ia no médico, eu não fazia um exame, que eu não sabia como que eu estava. E eu estava tendo tonturas novamente, passando muito mal. Eu não sabia o que era aquilo, eu achava que era enxaqueca novamente, né? E eu falei, não, eu tô em casa, agora eu vou me cuidar, eu preciso me cuidar, eu preciso me dar essa oportunidade de cuidar de mim. Porque eu sempre me preocupei muito com os outros, com a casa, com isso, com aquilo, e nunca me preocupei assim comigo, de me priorizar. Então eu falei, não, agora eu tô em casa, eu vou aproveitar e vou me cuidar. Então eu fui, né, pro médico, marquei um médico e, na verdade, 2 médicos. Eu falei, eu vou procurar um psiquiatra. Fui no psiquiatra, ele me avaliou, ele me disse, sim, você vai precisar cuidar dessa depressão, dessa ansiedade e dessa compulsão alimentar. Então ele me receitou um remédio, um acompanhamento, me passou um encaminhamento para uma psicóloga também. E eu passei em uma outra médica também e descobri que as minhas tonturas, que aquilo que me fazia mal, eu também estava com labirintite, que foi mais uma doença acarretada devido ao estresse e ansiedade. Sim, além da minha enxaqueca, que foi desenvolvida através do estresse, também veio a labirintite. Aí, né, gente, falei, não, agora eu vou me cuidar. Nisso, acho que foi no final do ano. E aí, coloquei na minha cabeça que aquele remédio iria me fazer mal, que eu achei que eu não conseguiria fazer minhas atividades. Eu falei, não vou tomar o remédio. E eu fui prorrogando para tomar o remédio. Minha receita venceu. Eu teria um retorno com o médico, se eu não me engano, acho que fevereiro, acho que março, eu teria um retorno com o médico. E foi quando, né, aconteceu tudo isso que está acontecendo no nosso país e paralisou tudo, né, os consultórios, aí eu não consegui outra receita, acabei não tomando meu medicamento, não fazendo meu tratamento, interrompi ele antes mesmo de iniciar, né, e achei, não, vou ficar bem, eu vou me virar sozinha, que é sempre isso que eu penso, eu sempre acho que eu vou sair do buraco que eu tô sozinha, e não é assim, né, gente? Quando a gente passa por um transtorno, a gente precisa de ajuda. Quando você tem uma depressão, se você não cuida, ela só aumenta, o seu buraco só vai aumentando, né? Aquele buraquinho pequenininho vai aumentando e vira uma imensa cratera, né? E a ansiedade é a mesma coisa. Hoje você tá bem, você pode passar um mês bem, mas uma hora a ansiedade vem com força e te derruba. A compulsão alimentar é todos os dias, é uma guerra diária. Então, gente, é o que eu vim aqui contar pra vocês. Um pouquinho da minha história. É por isso que eu, às vezes, fico sumida daqui, porque eu não quero mostrar pra vocês só o lado ruim da coisa. Eu quero vir aqui mostrar o lado bom, né? Porque eu não vou em canal de outras pessoas pra me sentir desmotivada. Eu vou lá pra me motivar. Eu gosto de assistir canais que me levantam, que me põem pra cima, né? Mas assim como eu, muitas outras pessoas também têm o seu momento de tristeza, têm o seu momento ruim. E então, né, gente, eu vim contar esse do meu lado, que não é um lado tão bom, que é o que eu não quero ficar compartilhando aqui com vocês, tá? Eu quero compartilhar sempre o lado bom. Então, só pra vocês ficarem cientes que quando eu dou uma sumida aqui do canal, é por esse motivo, tá? Mas sim, gente, eu pretendo voltar a fazer um tratamento, né, me cuidar, né, gente? Eu acho que todo mundo tem que se cuidar. E antigamente eu não aceitava isso que eu tenho. Eu sempre achava que era frescura, que era coisa da minha cabeça. Mas não, hoje eu entendo, gente, que não é só coisa da nossa cabeça, né? A gente precisa se cuidar assim, não é frescura. A gente não tem que se colocar em segundo lugar, sabe? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar. A gente tem que colocar nossa família à nossa frente, Deus acima de tudo. Mas a gente também tem que se colocar em primeiro lugar
e ver que a gente também precisa de ajuda, sabe? Porque a gente não é forte o tempo todo, a gente não é guerreiro o tempo todo. A gente também precisa de uma força, a gente precisa de ajuda, sabe? E isso não é vergonha pra ninguém admitir que você sofre com ansiedade, ou que você sofre com depressão, ou que você tem uma compulsão alimentar, entendeu? Todo mundo está sujeito a passar por isso. Então, se você, assim como eu, passa por isso, gente, e se você sente vergonha, não se sinta envergonhada, peça ajuda, sabe? Se às vezes você vê que ninguém percebe o que você tá passando, sabe? Peça ajuda, ou vá sozinho mesmo, sabe? Mas não deixa isso aumentar dentro de você. Eu, né, tenho isso desde que eu perdi a minha mãe, quando eu tinha 11 anos de idade. E eu só fui aceitar agora, com 28 anos de idade, sabe? Que eu tenho isso e que eu preciso cuidar, sabe? Porque se eu não me cuidar, se eu não me amar, ninguém vai fazer isso por mim. Outras pessoas tentam estender as mãos pra gente, mas se a gente não aceitar ajuda, ninguém pode nos obrigar, entendeu? A nos cuidar. Então se ame, se cuide. Eu criei esse canal, gente, pra poder me motivar, sabe? Porque eu queria alguma coisa que me desse alegria, me desse prazer de viver, sabe? Que uma coisa que eu gostasse de fazer. E eu adoro esse canal, eu adoro compartilhar com vocês a minha vida. Então eu quero compartilhar aqui com vocês momentos bons, tá bom? E eu quero sim me cuidar, me sentir melhor, pra continuar gravando vídeo aqui pra vocês, contando um pouco da minha experiência de vida, motivando vocês também a se cuidarem, a se amarem, a procurarem ajuda, a procurarem um médico se for necessário, né? Se for preciso tomar um remédio, tomar esse remédio para você se sentir curado, para você se sentir liberto. Muitas pessoas podem falar é falta de Deus, mas tem muitos que estão dentro da igreja e também sofrem por isso, né? Passam isso. E não é falta de Deus, gente. É doença, é psicológico e a gente precisa de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda em primeiro lugar a Deus. Mas Deus deixou a medicina pra gente se cuidar, né, gente? Então, se apoie em Deus, peça ajuda a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai te guiar, que Ele vai te ajudar e Ele vai te estender as mãos. E se você se cuidar, procurar um médico, com certeza, né? Tudo isso um dia vai passar. Então, eu espero que um dia isso passe comigo também. E se você também passa por isso, que um dia você seja liberto disso também, dessa prisão psicológica que a gente vive, né, gente? Então essa foi a minha história, eu vim contar aqui um pouquinho pra vocês aí o motivo do meu sumiço, mas eu sempre fui guerreira, sempre fui forte, eu não vou desistir, e se Deus quiser, em breve eu vou vir aqui contar pra vocês que eu não tenho mais ansiedade, que eu não tenho mais depressão, e é isso, gente. Mas olha, eu vou tentar gravar mais vídeos aqui pra vocês, vou tentar não deixar essa peteca cair, vamos lutar, né? E tô gravando um vídeo pra vocês aqui de uma mudança ali na nossa cozinha, no nosso banheiro. E logo, logo eu solto pra vocês, tá bom, gente? Então, essa foi a minha história. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito que se você que também passa por isso tenha ouvido, gente. É só que eu te digo, não deixe de se cuidar, não deixe de pedir ajuda, não deixe de aceitar ajuda, tá bom? E é isso, galerinha. Eu falei demais, mas espero que vocês assistam aí até o final, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.